pessoal, estamos aqui hoje com Vanderlei Araújo, um especialista na área de recursos humanos e psicólogo. Então hoje nós vamos deixar o Vanderlei falar um pouquinho sobre a sua carreira, como o Vanderlei é, onde ele atua, né, Vanderlei? Sim. E o assunto que nós vamos abordar hoje do assédio moral, né? Isso mesmo, André. Hoje a gente vai fazer esse bate-papo. É a primeira vez que eu faço um podcast, então peço perdão aí caso não seja claro, ou porque é a primeira vez que eu vou estar fazendo essa apresentação. E não tem como nós, enquanto profissionais, ficarmos fora do que acontece no mundo, né? Então a gente também não pode ficar alheio a essa ferramenta tão importante que divulga tanto conhecimento e informação para todos nós. E a tomada de decisão em relação a participar desse podcast foi muito mais de conscientização e divulgação, tanto do que se pode ser feito, né, relacionado a um bem comum e buscando aí uma saúde mental entre as pessoas. Então, quero usar dessa ferramenta para esse tipo de divulgação e agradecer o convite, André, pelo espaço que você proporcionou. Aí a Prevent segue aí, parceira nossa agora. Então, agradecer esse momento e que essa manhã possa ser bastante produtiva e que vocês que estão vendo o vídeo, possam aproveitar ao máximo e darem as suas opiniões também. É muito importante as opiniões, porque isso vai enriquecer o nosso trabalho. Como é uma primeira vez, isso ajuda a gente a refletir e melhorar cada vez mais para os próximos conteúdos. Com certeza. Vanderlei, fala um pouco para a gente da sua carreira profissional. Eu sou psicólogo, né, nasci em outro estado, eu vim do Paraná para estudar em São Paulo e acabei me apaixonando pelo estado. Gosto muito desse estado aqui, até pelas pessoas, né, pelas amizades que construí aqui na região, e acabei ficando. Então, me formei em 2006, né, já um tempinho atrás, e desde lá trabalho e atuo nessa área, né, com pessoas, com um pouco também de meio ambiente, né, gosto também da área ambiental, e desde de formado venho nesse desafio de entender um pouco as relações humanas. Ok. Vanderlei, recentemente saiu uma atualização da NR5 da CIPA, né, onde trata sobre o assédio. O que você tem a falar sobre o assunto do assédio? A legislação é muito recente, né, André? Ela é muito atual, essa nova reformulação, quando a gente fala de assédio. Mas eu gostaria antes de falar da própria lei, né, da lei que nomeou, né, fez uma reformulação na nomenclatura da CIPA, eu gostaria de falar que o problema de relacionamento humano sempre existiu. A humanidade sempre se viu diante de dificuldades de relacionamento. Então, quando a gente vai falar de assédio, eu gosto muito, primeiramente, de entender que o assédio ele é uma consequência das relações humanas. E onde tem seres humanos, nem sempre as relações ali são saudáveis, nem sempre as relações ali são tranquilas. Então, eu gosto de entender que o assédio ele é fruto, muitas vezes, daquilo que não é construído enquanto normas e regras sociais, né? Então, é quando o indivíduo ele começa a ultrapassar o próprio espaço e interferir no espaço do outro. E isso vem desde que o ser humano é ser humano, né? Então, sempre se confrontando um com o outro. E as normas e as regras sociais, elas buscam estabelecer esses limites para que as pessoas possam conviver entre si. A gente tem muita dúvida, né? Hoje, assédio, até mesmo dentro das empresas, que hoje será assunto normativo, é um assunto normativo já, né? E a pergunta que eu faço para você, o que é o assédio? O próprio Ministério da Saúde ele vai determinar que o assédio é algum tipo de constrangimento dentro da relação de trabalho, né? E aqui eu quero fazer um apontamento, né? Um apontamento importante, que eu tenho percebido isso nas organizações, o receio muitas vezes de lidar com isso dentro da empresa. Porque o assédio, em primeiro lugar, ele não é uma relação de hierarquia. Tá? Eu quero desconstruir isso um pouquinho, porque quando a gente trata do assunto de assédio, a gente não pode imaginar que ele é somente de uma liderança para um subordinado. O assédio também pode acontecer nas relações entre os funcionários, entre os colaboradores, tanto no mesmo nível de hierarquia dentro da empresa. Então, o assédio, enquanto essa relação humana,
ela pode acontecer em todos os níveis, tanto em hierárquico como nos seus pares também. Ok. E você acha com essa adoção nova na NR5 em relação ao assédio, enquanto a segurança do trabalho, RH, o que você acha que pode melhorar para as organizações em relação ao assédio? Eu acho que as organizações estão num momento de muita reflexão, André. Eu vejo que o papel da segurança do trabalho, o papel do técnico de segurança do trabalho, ele é fundamental nesse momento, porque as relações humanas, elas não podem ser vistas apenas de uma face profissional, ou só o psicólogo, ou só o técnico, ou só o médico de segurança. Essa relação multidisciplinar é muito importante, porque esses novos desafios, essa problemática toda de relacionamento tem se tornado mais complicado, né, com a questão de internet, esse afastamento social. Então, as empresas precisam passar por uma reflexão interna. A minha grande sugestão e o grande pensamento, antes mesmo de falar de assédio, é a empresa refletir. Puxa, eu tenho isso elaborado dentro da minha empresa, aquilo que eu vou permitir, aquilo que eu não vou permitir, até onde eu vou aceitar determinados tipos de relações entre os meus funcionários. Então, o primeiro passo, a primeira etapa é uma reflexão interna e normativa. Inclusive, eu sou um defensor da segurança do trabalho. Por quê? Porque é a segurança do trabalho que estabelece, muitas vezes, as normas de convívio. Inclusive, quando a gente vai falar da NR01, eu gosto muito de trazer a NR01, que é a ordem de serviço, ali você já é um princípio, um pontapé inicial para você estabelecer normas e regras de convívio social. Então, o assédio ele está muito nesse desvio do bom convívio entre as pessoas dentro de uma relação social. E eu reforço, e não é uma relação de hierarquia. Então, eu posso ter, muitas vezes, um funcionário novo na empresa sofrendo um assédio de um funcionário mais antigo, que nem hierarquia tem dentro da empresa, mas pode ocorrer. Então, o assédio hoje, ele é um problema, mas a gente precisa primeiro refletir. Quais são as normas internas e regulamentação que eu tenho construído? E isso tem que estar claro e visivelmente acessível a todos os funcionários. Na integração, que é uma ferramenta bastante importante, é o momento para que possamos fazer essa divulgação dessas normas. Ok. A CIPA está presente em quase todas as empresas, né? Quando se enquadra ali no quadro, etc. e tal. E todas as empresas agora que tem a CIPA, você acha que tem que ter um canal, alguma coisa, para as pessoas relatarem, né? Eu sofri um assédio. Como será que elas devem fazer? Como será que tem que ser feito isso, né? Porque é tudo novo, né? André, essa sua pergunta é bastante importante, porque quando a gente fala de assédio, a gente está falando de relacionamento entre as pessoas. E a CIPA precisa ser muito atuante. Eu já tive clientes que eu precisei implantar um calendário de reuniões da CIPA de forma regular. Porque a CIPA não pode ser só meramente um processo administrativo, um processo legal onde a empresa precisa regulamentar. Mas a CIPA ela tem um papel importante de discussão e reflexão dentro da própria organização para transformar as relações ali humanas e também as relações de segurança física, né, do trabalhador. Então, a CIPA tem esse papel chave, e quando você traz outros profissionais, psicólogos, médicos, engenheiros de segurança do trabalho, para dentro dessas discussões, dessas reflexões, você começa a construir uma cultura que privilegia a saúde mental. Então, eu sou um defensor nato aí da segurança, porque nós temos aí uma regulamentação no Brasil muito boa. A nossa regulamentação trabalhista, a nossa regulamentação de segurança do trabalho, hoje é até referência, tá? É referência a nível mundial. Mas ela precisa acontecer dentro da organização de forma efetiva, não apenas ser uma regulamentação legal que tem que ser cumprida. E muitas vezes, uma boa CIPA, uma boa segurança do trabalho, vai atacar um problema muito sério das organizações hoje, que é também o absenteísmo. Alguns acidentes de trabalho, alguns tipos de adoecimento que pode ocorrer, a CIPA pode ajudar a prevenir. E com a nova regulamentação, agora prevenir também os tipos de assédio. Com foco, né,
mais na relação da mulher ali. Então, essa nova regulamentação privilegia e protege a mulher nesse sentido. A Lei 14.457, se eu não me engano. Com o passar do tempo, nós vimos a crescência da segurança do trabalho, né? Agora com o e-social. Então, isso tem auxiliado muito as empresas, principalmente a parte da saúde e segurança do trabalho. Nós tínhamos antigamente, as pessoas falaram, eu entrei na CIPRA para ganhar estabilidade, né? Então, hoje, a gente vê que realmente as pessoas que estão na CIPRA vai ter que ter um papel atuante. Qual, assim, o perfil de pessoas, mais ou menos, que você acha que tem que adentrar na CIPRA? São aquelas pessoas que querem estabilidade ou as pessoas realmente querem fazer a coisa acontecer? Muito interessante isso, André. Eu entendo que quando há eleição da CIPRA, né, você tem os indicados pela organização, pela empresa, e você tem os que são eleitos de forma majoritária através de eleição interna. A pessoa que for se candidatar a participar de uma CIPRA, primeiro ela precisa se avaliar. Ela enquanto princípios, né? O que eu quero com isso? Então, eu quero estar na CIPRA para ajudar a desenvolver a segurança entre as pessoas, ajudar a preservar o meu colega de trabalho, a trabalhar de forma segura, ou essa questão da estabilidade. E a questão da estabilidade é bastante questionável também. Porque quando a gente fala de estabilidade, a gente está tendo uma CIPRA um tanto quanto ineficaz dentro da relação de trabalho. Porque os candidatos que buscarem fazer parte de uma CIPRA, eles precisam entender em primeiro lugar, e eu acho que isso é muito importante, que fazer parte de uma CIPRA é cuidar de vidas. Uhum. Cuidar de vidas. Então, e cuidar da vida do outro, eu posso cuidar de várias formas. Dentre elas, a segurança física, né, estrutural do próprio sujeito, indivíduo ali da organização, e também cuidar da vida e saúde mental desse trabalhador. E com a nova legislação, esse novo conceito, né, de assédio, nós estamos trazendo toda a problemática de saúde mental para dentro das organizações de forma legal, de forma mais estruturada. Não que isso não acontecia anteriormente, mas agora as empresas precisam ter essa reflexão de como está a saúde mental da sua organização. E a CIPRA é o canal e o meio pelo qual isso pode acontecer de forma estruturada, organizada, reunindo bons profissionais e lideranças que não têm uma hierarquia dentro da empresa, mas que representam a maioria das pessoas. Porque, normalmente, quem acaba sendo eleito na CIPRA é aquelas pessoas que têm muito mais interação social. E nem sempre quem tem boas interações sociais vai ter todo esse arcabouço mental e cognitivo e de preocupação com as relações que vão acontecer ali, tanto de cumprimento legal das normas de segurança do trabalho, quanto também das relações. Não é só ser o queridinho, digamos assim, da equipe, mas é uma responsabilidade. E você que é da CIPRA, você faz parte da CIPRA, pense nisso. Não seja um cipeiro por uma questão de condição da empresa, mas faça a diferença pensando na vida do outro, do próximo, que a vida do outro, do próximo também passa por essa reflexão dentro da CIPRA. Certo. E com toda essa explicação sua, acho que a próxima pergunta que vem vai ser excelente. E qual que é a relação com a conduta moral, né, entre o assédio dentro das organizações? Perfeito, André. Quando a gente fala de assédio, né, a gente está falando de uma violação da vida do outro. Então, eu gosto muito antes de falar do assédio em si, entender que as pessoas hoje, todo ser humano, né, ele vem de uma estrutura familiar. E quando eu falo de família, eu não estou me referindo à família enquanto homem, mulher, gêneros, né, heterossexuais ali, mas família enquanto aquele berço onde as pessoas nascem, crescem e convivem socialmente. E esses valores, esses princípios que nascem dentro da nossa família, e reforço, tá? A família não no sentido mais clássico do termo, mas enquanto princípios. Então, quanto mais a gente busca dentro do nosso seio familiar estabelecer valores e princípios, você constrói seres humanos com mais convívio social voltado principalmente para o bom relacionamento. E isso é um desafio nas organizações. Então,
ter pessoas que pensem e se comportem dentro de uma mesma legislação, o que nem sempre acontece. Por isso que eu reforço, essa nova legislação sobre a CIPA-A, né, agora nós temos o outro A ali, que está reforçando a questão do assédio, é administrar esses valores, esses princípios, de forma normatizada dentro da organização. Então, estabelecer esse controle do que acontece dentro de uma organização, de bom ou de ruim, o RH nem sempre consegue. E aí eu acho que a lei foi muito feliz em abrir e estabelecer que todas as organizações passem a ter um canal de comunicação, para que aquele que é assediado, ele possa relatar, ele possa se comunicar e que o RH possa ter essa informação e, a partir disso, administrar a situação em si. As grandes organizações, eu entendo que não é que vai ser fácil aplicar, porque ela já tem a sua política, as condutas, tudo certinho, né? E as pequenas empresas, assim, o que você recomendaria para aquele empresário que está ouvindo agora aqui a nossa palestra, né? O nosso podcast? O que você recomendaria? Procurar alguma empresa especializada? O que ele teria que fazer para se adequar? Primeira coisa que eu iria dar uma sugestão, uma dica para o pequeno e médio empresário, está relacionado ao que ele espera de relacionamento dentro da empresa. Então, o que eu vou permitir e o que eu não vou permitir. Porque isso eu sou muito grato à minha formação enquanto psicólogo, né, na faculdade que eu tive a oportunidade de cursar, que os proprietários também, eles fazem parte da construção da cultura organizacional. Então, essa reflexão parte deles enquanto que eles querem estabelecer dentro. E a partir disso, eu também, enquanto empresário, me comportar nesse nível de respeito e de acolhimento e estabelecimento de relações saudáveis. O que nem sempre é fácil, porque há uma confusão mental, muitas vezes, de que a cobrança ela é um tipo de assédio, né? Mas não tem como uma empresa sobreviver financeiramente se não houver cobrança, porque o que determina a saúde financeira da empresa é resultado. Então, a cobrança hoje, em algumas situações, ela pode ser interpretada até como esse tipo de assédio quando o sujeito que acha que está sendo assediado está utilizando uma cobrança que é normal dentro de uma organização para talvez não corresponder àquilo que está se exigindo dele. Então, essa seria a dica. Então, primeiramente, ter uma reflexão sobre o que eu quero da minha empresa, o que eu quero da minha organização e regulamentar isso. Essa regulamentação é muito simples, não exige nada complexo, é você ter clareza em um código de conduta interno. Nesse código de conduta interno, se basear na própria legislação da segurança do trabalho, que são as leis aí que você pode inserir, e o funcionário, ao ser admitido numa pequena, média organização, ele ter a leitura e acesso a esse conteúdo, né, esse conjunto de normas e regras que vão ser estabelecidas e que ele tem que ser respeitado, porque nem o empresário e nem o RH consegue administrar algum problema se o próprio funcionário não tem clareza naquilo que se espera dele, né? O que ele pode e o que ele não pode fazer. Isso também acaba acontecendo de sendo uma brecha onde que pode acontecer algum tipo de assédio, não por culpa do sujeito ou do trabalhador, muito mais por uma brecha que não está claro para ele o que ele pode fazer. Essa seria uma dica simples, que é ter um conjunto de normas e regras definidas e que todos saibam dessas normas e regras. Certo. Dentro das organizações, é comum você ter aquelas pessoas que são um pouco mais atiradas, vamos dizer assim, né? E as que são um pouco mais contraídas. E geralmente há muitas brincadeiras, né? Apelidos dentro das organizações. Como que as empresas vão começar a atuar agora? O que vai ser assédio? O que vai ser brincadeira? Como que as empresas elas podem orientar os seus funcionários enquanto a isso? Os famosos apelidos, né? Enfim, o que você passa para os empresários para eles ficarem, olha, você pode atuar aqui, você pode atuar aqui. O que eles devem fazer para orientar os seus funcionários? Em relação a essa orientação, como eu sugeri, ter mais momentos de discussão dentro da organização, trazer mais a CIPA para isso, relacionado às brincadeiras e
piadas e até apelidos, porque eu sou muito restritivo em relação ao apelido, eu não gosto, porque o apelido não existe, eu nunca vi um apelido que fosse que alguém gostasse, e ainda tem até aquela brincadeira, não gostou do apelido aí que pega, né? Então, e todo apelido, ele reforça muitas vezes uma característica individual da pessoa, e essa característica individual não, é muito particular a ele, aquele trabalhador. Então, o apelido, por si só, já é pejorativo. E como combater isso é através de formação de liderança. Então, os líderes precisam ser os primeiros a representar essa cultura do respeito ao outro, da individualidade do outro. Então, envolver mais a empresa hoje que não tem, né, não para uma vez por mês para discutir com seus líderes, para falar sobre isso, porque você não muda a cultura da empresa como um todo, mas você consegue mudar aos poucos a cultura em função da mudança de pensamento dos líderes. E a liderança tem um papel importante. E identificar. Então, e quando nós temos um líder e ele tem esse tipo de brincadeira, então significa que ele não está sendo um bom modelo diante das relações ali. E essa formação de liderança, envolvendo a segurança do trabalho, envolvendo o RH, envolvendo outros profissionais mais acadêmicos, é trazer esse conteúdo de formação realmente. E eu percebo assim, André, hoje nós temos uma revolução social. Eu diria assim, uma quarta revolução tecnológica. E essa revolução, ela traz tanto benefícios e malefícios. E tudo na vida é assim, né? Então, tudo pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Uma faca, por exemplo. Todos nós temos uma faca em casa. Você com certeza tem a sua. Uhum. Eu tenho a minha. Mas eu posso usar uma faca para o bem ou para o mal. A questão não está nos objetos ou nas relações, mas como eu lido com isso. Como que eu aproveito dessas situações para causar o bem ou o mal. Então, da mesma forma que a internet, né? Então, a internet ela bombardeia hoje as pessoas de muita informação, e essa informação a gente não está tendo tempo de avaliar o que é bom e o que é ruim daquilo que eu absorvo. Então, eu posso usar para o bem ou para o mal a própria informação, o conhecimento, nesse sentido que eu vejo que tanto o acesso à comunicação e o acesso à informação hoje, ele não tem um filtro. E as pessoas não estão filtrando, que estão tendo esse acesso aí à informação. E quando a gente traz isso para dentro das organizações, as pessoas estão se comportando muito mais e tendo opinião muito mais baseado naquilo que eles veem pela internet do que pelos próprios princípios e valores que eles aprenderam dentro de casa. E hoje é um desafio bastante grande isso nas organizações. Não sei se eu respondi a sua pergunta, André. Sim, com certeza. Ô Vanderlei, e é comum hoje, né, como você falou, da liderança, porque às vezes aquela pessoa está muito tempo na empresa, né, já é conhecida do próprio dono da empresa, né, e o dono ele gosta muito daquele funcionário. Isso no caso, esse funcionário, que é chegado do patrão, vamos dizer assim, né, Sim. ele comete o assédio com um determinado funcionário, o que o dono da empresa tem que fazer? O que ele tem que rever? Aí eu diria que o RH ele precisa administrar a situação. O RH tem que ser muito atuante. E o RH também precisa ter autonomia. Muitas vezes o RH ele não tem tanta autonomia para fazer determinadas, tomar algumas atitudes em relação ao que está ocorrendo. Por isso que é importante, aquela sua pergunta, que o empresário ele precisa ter clareza do que ele vai aceitar, o que ele não vai aceitar, porque ele vai ter que se cobrar em relação a isso. Mas aí quando você tem um RH atuante, e aí não tem como eu puxar a sardinha para o meu lado, né? O RH que é atuante, ele vai investigar o fato. Né? A primeira coisa é, antes da gente entender o que é assédio e o que não é, a gente verificar se realmente o fato é verdadeiro, se ali não tem uma manipulação, se ali não tem algum tipo de acusação que às vezes não é verdadeira. E isso, inclusive, até o Ministério da Saúde ele coloca, né, que uma dos comportamentos que caracterizam o assédio é a repetição do fato. Então, às vezes, uma cobrança de um líder pode não configurar assédio. Então, o RH, ele tendo essa autonomia, ele abrindo uma sindicância, ele verificar o fato em si
E para lidar com esses profissionais que são mais, digamos assim, que tem uma história maior, tem uma história bonita dentro da empresa, é a correção. Então, a correção ela tem que acontecer e essa correção ela tem que ser efetiva. Ela não pode ser uma correção apenas verbal ou uma orientação verbal. Eu não entendo nada que não seja escrito. Tudo tem que ser feito de forma até um pouco burocrática. Por quê? Porque você não pode pautar apenas na sua opinião, mas precisa documentar. Então, o RH dando um direcionamento, dando uma oportunidade, porque nem sempre a maneira como eu me comporto vai ser aceita pelo outro, mas muitas vezes o RH precisa orientar aquilo que você está fugindo um pouco daquilo que seria o normal ali da convivência. Então, a orientação é importante por parte do RH. Agora, a reincidência, aí nós temos, aí eu trago novamente a NR01, que vai estabelecer ali as reincidências dos desvios de conduta. Então, todo mundo merece uma segunda chance, até uma terceira chance, mas uma quarta aí a gente já está sendo conivente com o problema. E essa tomada de decisão em ter que fazer o desligamento de uma liderança com um longo tempo de casa, ela parte de uma discussão entre RH, gestores e diretores. Porque se você não faz uma correção ali, você tende a banalizar as normas e as regras dentro da organização, porque a Rádio Peão toca bastante, toca muito mais que o RH imagina. E quando esses assuntos eles saem da sala e começam a entrar nos corredores e a empresa não toma uma atitude séria em relação a um assédio que é devidamente comprovado, todas essas normas e regras elas caem por terra, elas deixam de ter valor. E quando você começa as normas e as leis internas de uma organização não serem vistas com respeito, você pode ocasionar ali brechas para que ocorram outros tipos de assédio. E eu não entendo só assédio enquanto moral, mas eu entendo o assédio em todos essa violação do relacionamento humano, né? Então, eu entendo um racismo, né, uma questão de gênero, uma piadinha relacionada à sexualidade, à religião. Então você também tem às vezes essas brincadeiras, né? E isso é muito comum. Fulano é daquela religião, fulano é daquela outra. Não conversa com ele porque ele é aquilo lá. Então isso também configura para mim um tipo de assédio. E é um assédio que ele está numa paridade hierárquica, ele não está numa relação de superior e subordinado. Tudo isso que você vem falando pra gente aqui, a gente que já está no ambiente de trabalho há um bom tempo, sempre aconteceu, né? Eu vou colocar o apelido dele, não vou conversar com ele porque ele torce para determinado time, então eu vou zoar ele. E para a gente colocar essa cultura dentro das empresas, ela precisa passar por uma revolução muito grande, né? Porque é difícil, porque é comportamental. Então você sendo da área da psicologia, do RH, tem bastante experiência nisso. Você acha que as empresas elas têm que contratar consultores para estar indo orientar, para fazer esse meio campo para elas? Exemplo, a minha empresa, você acha que eu tenho que ter uma pessoa aqui, um consultor para me orientar em relação ao assédio? Com certeza, André, essa pergunta é bastante pertinente porque assim, a consultoria ela é uma visão externa. E eu acho que esse é o grande lado positivo da consultoria. E o consultor, quando ele é bom, ele se mantém neutro da visão dele em relação ao que ocorre dentro da empresa. Então, a consultoria ela tem muito a agregar porque seria uma terceira visão externa. Então, todos os consultores, eu atuo nessa área, né, como consultor de RH, e eu busco sempre me policiar em relação a neutralidade da minha visão do que acontece dentro das relações daquela determinada organização. Porque se eu começo a tomar partido e começo a julgar, eu deixo de ser essa terceira visão, digamos assim, para começar a fazer parte do problema ao invés de ser parte da solução. E com certeza, então hoje consultores eu indico, recomendo, conheço pessoas muito boas, mas é muito importante cada consultor fazer essa reflexão, né? Eu não posso fazer parte do problema, eu tenho que ser uma visão externa e se posicionar enquanto uma terceira visão neutra do que ocorre. Aí cabe aos proprietários, lideranças e gestores absorver ou não, entender ou não que aquilo ali pode ser uma melhoria. E a mudança de cultura, quando a gente fala assim do respeito, né,
a individualidade. A gente fala aí, né, você citou de questão de futebol, de, né, religião, muitas vezes. Isso está intrínseco ao ser humano, né? O que a gente chama de personalidade. É o que a gente define aí. E a personalidade de cada pessoa, ela é construída nas relações humanas, né? Ela é construída ao longo da vida da gente. Sempre a gente está se moldando e sempre está se reconstruindo. Eu não acredito, assim, André, que a gente tenha, que a empresa vai conseguir, digamos, moldar as pessoas. Isso não ocorre. Tá? Isso é inviável. Isso não existe. Pegar o ser humano, pôr numa forma, ele vai ser... Não, mas... o que a gente pode construir é ambientes saudáveis. E quando a gente fala assim de ambientes saudáveis, é que as pessoas consigam respeitar o individual do outro. Né? Quando citava ali a questão da ética, né? A palavra ética ela vem do ethos, né? Que significa lar, casa, em grego. É você respeitar as características de cada pessoa, e isso é muito difícil a organização querer que todo mundo pense da mesma forma, se comporte da mesma forma, porque a gente vai estar passando por cima da individualidade humana. E quando a gente quer impor condutas que são valores particulares para o outro, é muito difícil. O que nós temos acesso dentro da organização é uma regulamentação de comportamentos. E isso tem que ser respeitado, tem que ser claro, tem que ser batido sempre, mas as diferenças individuais... E aí é a beleza humana, né? Eu acho que o mais belo da vida humana, o mais belo do ser humano são as diferenças. Porque são nas diferenças que a gente se constrói como individual. Então, é no outro, quando eu me vejo no outro, que o outro é diferente do que eu sou, eu consigo me encontrar. Então, a minha individualidade depende da individualidade do outro. Porque é nas diferenças que eu me reconheço, é nas diferenças. E esse pensamento particular, essa forma de pensar e de entender o outro e a si mesmo, é o que constrói a beleza da vida humana. E diria mais também, as empresas são isso. As empresas, elas partem de um indivíduo, né, que busca ali empreender, busca ali vender um serviço ou um produto dentro de necessidades que são individuais. Uhum. Então, toda empresa, quando ela surge, ela busca a resolver um problema que muitas vezes é de um indivíduo, ou dele mesmo, ou de alguém, ou da própria sociedade. Então, as empresas nascem dessa individualidade humana. Claro, obviamente, né, não vou fantasiar a ponto de não entender que as empresas também têm o seu final, que é a rentabilidade, né? Porque nós vivemos num mundo capitalista e as relações de subsistência partem da relação de trabalho e valor financeiro. Então, a questão do dinheiro, né, não é o mais importante, né, mas ele é fundamental para manter ali a relação de trabalho, de folha de pagamento. É o que paga a folha de pagamento, é a rentabilidade, é a margem, é o lucro. E as empresas, elas precisam dar resultado. E quando a gente começa a ter muitos esses problemas de relacionamento, problema de assédio, a gente deixa o mais importante de lado, que é a produtividade enquanto ser efetivo no meu trabalho. O Vanderlei, e dentro das empresas, existem aquelas pessoas que não que são insubstituíveis, que são peças-chave, né? Um mecânico, um soldador, um líder, um técnico de segurança, enfim. E, às vezes, para o dono da empresa, aquela pessoa é fundamental no processo, certo? Na parte operacional. Só que se essa pessoa comete o assédio, né, mais do que uma vez, ela é o problema, vamos dizer assim, da empresa. Mas para o dono da empresa, ele é a solução. O que você recomendaria para o dono da empresa? Treinar essa pessoa? Ou demitir essa pessoa? Contratar uma outra pessoa? O que você recomendaria? Porque é comum isso, né? Eu não posso perder essa pessoa, só que essa pessoa é o problema. Aí tem um erro conjuntural, André, quando a gente começa a achar que a mão de obra ali, ela faz a diferença no processo. As empresas, elas precisam ter dentro de si os processos definidos, porque quando a pessoa é insubstituível, não estou defendendo aqui de forma alguma que as pessoas elas são substituíveis ou insubstituíveis.
eu estou querendo reforçar que a empresa, para ter sucesso financeiro, muitas vezes precisa ter procedimento, precisa ser produtiva. E os processos, eles estão acima, muitas vezes, da operacionalização da empresa. Então, eu não entendo que as pessoas são substituíveis ou insubstituíveis. Até a gente está passando aí, André, por uma revolução bastante grande do mercado de trabalho. Nós estamos aí, isso é inevitável, entender que as pessoas são substituíveis. Eu acho que é até um discurso já que daqui para frente já não vai mais, mas a gente não vai ter sentido essa discussão. Por quê? Porque nós estamos tendo uma revolução no sentido da mão de obra, realmente. Então, nós estamos tendo uma mecanização muito, muito intensa. Hoje a gente fiz parte de grupos de discussão, principalmente dentro de algumas organizações ligadas à indústria, e se fala muito hoje da indústria 5.0, que é o que? A massificação dos processos através de mecanização, de robôs. Então, inevitavelmente, as pessoas vão ficar alheio ao trabalho que a gente chama de trabalho mais braçal. No entanto, o que faz a diferença aí nesse processo todo, de ser insubstituível ou não ser uma mão de obra substituível, é o nível seu de conhecimento. Então, o que faz a diferença ali é entender que os trabalhos braçais, os trabalhos que vão poder ser mecanizados vão substituir a mão de obra humana. Isso é inevitável e a gente tem que se preparar para isso. Inclusive até administrativamente falando. Então, eu tenho acompanhado, por exemplo, o chat GPT, acho que é isso que se fala o nome, e ele já entrega todo um relatório, deixar tudo pronto, você tem processos administrativos que ele já deixa elaborado para você, então a gente pode entender que até mesmo áreas administrativas vão desaparecer. Mas o que vai fazer diferença no mercado de trabalho, eu entendo que é o conhecimento, que é a atualização constante, você está lendo o tempo todo, você está tendo, porque nós não damos tempo para o nosso conhecimento. E aí que entra tanto o investimento numa consultoria, trazer conhecimentos novos, agregar, fazer desenvolver a mão de obra. E quando você incentiva a mão de obra, você qualifica, você instrumentaliza, você traz novos processos para a organização, você torna as pessoas mais efetivas dentro da organização e não tendo que nem desligar e nem substituir. Agora, a questão de funcionários que são muito bons, são muito aptos a uma determinada função, aí eu entendo que é o processo que tem que melhorar, porque todos ali precisam ter um rodízio, e aí tem um conceito na segurança do trabalho que eu gosto demais. Tá? É um conceito que a gente fala sobre a ergonomia. Eu sou muito fã da ergonomia, então o RH também precisa ter essa ergonomia de dentro de uma regulamentação legal, de CLT, você possa transitar as pessoas dentro de determinados processos para que a empresa não dependa daquela aptidão individual. Tá? A aptidão individual é importante num contexto de formação de um grupo. Por que eu não posso pegar aquela aptidão individual e trazer ela para um treinamento e formar outras pessoas? E óbvio que, como eu falei no início, a empresa precisa ter claro a sua legislação até onde que ela vai aceitar ou não, porque tem princípios e valores que são inegociáveis. Tá? A questão do assédio de mulheres, por exemplo, né, e isso ser comprovado através de uma sindicância, é inegociável numa organização. E independente de você perder uma mão de obra altamente qualificada, você não pode perder o rumo da sua empresa enquanto legislação, enquanto relacionamento entre as pessoas ali dentro. Porque se você abrir mão disso, você perde o controle até mesmo do time de produção ali dentro, né? Uhum. É o famoso passar a mão na cabeça, né? Exatamente. Não posso passar a mão na cabeça desde que eu tenha, né? Eu reforço isso, né? A gente tem que sempre se fundamentar legalmente de que aquilo realmente ocorreu, né? E o Ministério da Saúde é bastante claro em relação a isso, né? Então ele normatiza ali quais são os aspectos. Depois eu vou deixar o link para você, André, para você estar divulgando aí como que eu posso caracterizar o assédio dentro do... Mas basicamente o assédio ele é repetitivo. Tá? Ele é constante, ele é sempre de um indivíduo com o outro e não necessariamente hierarquia. Tá? E esse é um assunto delicado, né, quando a gente fala de hierarquia, porque as empresas entendem que, puxa, eu vou ter que lidar agora com assédio dentro da minha organização e acabam se sentindo, tendo uma certa responsabilidade. Nem sempre é dessa forma, né? Nem sempre o assédio ele é uma hierarquia, ele é dentro dessas relações
dos funcionários entre si. Então, nesse sentido desse relacionamento entre funcionário com funcionário, é onde que a empresa pode ser bastante atuante, né, em relação ao assédio. Certo. E quais são as pessoas-chaves que você acha dentro de uma organização que tem que ser treinadas em relação ao assédio? O RH, mas vamos supor, as pequenas empresas às vezes não têm o RH, né? Não tem uma pessoa ali chave. Para o empresário que está nos ouvindo ali, qual a pessoa que você acha que tem que ser treinada em relação ao assédio? Eu acho que tem que ter um treinamento, né? Porque é tudo muito novo para a gente. Quem que você acha? Segurança do trabalho? É o líder? Enfim. Ali, quando a empresa é de médio porte para pequeno porte, todos têm que estar envolvidos nesse processo. Quando eu falo das lideranças, é que nós estamos num nível já de empresas com mais de 50 funcionários, 60 funcionários, e a legislação bastante clara em relação a isso também. Até não lembro, André, qual é a quantidade mínima para a CIPA. Hoje tudo depende do grau de risco. Antigamente era 20 funcionários sem ter CIPA. Hoje mudou bastante a legislação, mas depende do grau de risco da empresa. Então, eu acho que esse é um parâmetro, porque então, dependendo do grau de risco, se vai ter CIPA ou não, ele já é uma ferramenta bastante eficaz para formar, mas todos têm que estar envolvidos nesse processo. Quando eu cito a questão da liderança ser os primeiros, é porque tem que ser multiplicadores dessa regulamentação interna, dessa cultura e de valorização da vida do outro, de respeito à vida do outro com as suas individualidades, né? Uhum. Mas todos têm que fazer parte do processo. E eu entendo que isso é gradativo, né? Você não implanta nunca uma cultura nova numa empresa em 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2. Não, é o tempo todo, é constante, porque a vida humana evolui. Os problemas também evoluem. Da mesma forma que a gente está num processo de evolução, os problemas também evoluem na mesma medida. É inversamente proporcional ambos ali, né? Tanto a nossa evolução humana enquanto seres aptos, né, a ter uma qualidade de vida, também os problemas. E essa evolução da organização, ela é constante. Sempre teremos desafios, sempre teremos problemas a serem solucionados. E eu costumo falar assim que o RH quem me conhece sabe, eu costumo falar assim que RH é um Kinder Ovo universal. Por quê? Porque todo dia tem alguma coisa nova para você lidar e nem sempre você está preparado para lidar com aquelas situações. E a lei é muito feliz nisso, né? De obrigar que a gente possa pensar sobre isso, né? Será que as nossas relações estão saudáveis? Será que eu estou protegendo ali a mulher dentro do ambiente de trabalho? E aí eu tenho que reforçar, né, o mercado de trabalho, o próprio capitalismo sempre colocou mulher em segundo plano, né? Então a lei ela vem trazer uma igualdade de respeito, né, nas relações de trabalho com a mulher. E a lei é muito clara em relação a isso, né? Então até quando a gente lê a lei, né, a 14.457, ela vai ser bem clara em relação a isso, essa proteção da mulher, né? A mulher enquanto menos favorecida nas relações de trabalho. É uma iniciativa muito positiva, mas eu não gosto de ser sempre determinista. O que é ser determinista? Achar que somente a mulher que sofre assédio. Todo tipo de relação ali humana, eu posso, desde uma faxineira com um líder de setor, né, ou um gerente com um supervisor, não importa. O assédio está nas relações humanas e não na hierarquia. E não no gênero também. Tá em todos o assédio ele está na violação e no desrespeito com a vida do outro. Hoje é comum, né, as mulheres ocuparem cargos de liderança. E acontece muitas vezes dos homens se sentirem, né, para baixo. E assim começa o assédio. Você acha que a NR5, ao trazer o assédio, você acha que é justamente na palavra não é ajudar, mas sim proteger aquela liderança? Porque se ela está líder, é porque ela tem capacidade para isso, né? A gente não tem que julgar o sexo, e sim a competência da pessoa. Só que muitos homens ou muitas pessoas não entendem isso. A minha gerente é uma mulher. Onde se viu um negócio desse, eu receber ordem de uma mulher, né? Eu acho que a lei é muito feliz nisso, André, nesse sentido de trazer essa proteção, né? Essa proteção com a mulher. E eu diria para você que eu conheço, né, mulheres empreendedoras, e mulheres que eu até me emociono um pouco, porque eu lembro de algumas pessoas, e conheci muitas empresárias, e não foram poucas,
que cuidavam da empresa e muito respeitadas. E eu acho que você foi muito feliz quando você coloca assim, que a competência ela está alheia ao gênero. Então, nós podemos ter aí referência, e não são poucas, tá? Nós temos muitas mulheres muito mais competentes a nível assim, de gestão, de liderança, que homens. Da mesma forma que também nós temos muitos homens com uma liderança muito forte, referência. Então, o gênero não pode jamais determinar essa relação. Só que quando nós estamos nas organizações e as organizações aproximam as pessoas, e muitas vezes o machismo ele é uma questão muito mais cultural e familiar. Então, quando eu começo a lidar com a minha líder, que é mulher, e eu não sei lidar com a mulher enquanto minha liderança, aí é uma questão que eu aprendi dentro do meu seio familiar a talvez não lidar com a minha mãe dessa forma, ou eu percebi o meu pai a lidar com a minha mãe daquela forma e eu acabo reproduzindo esse comportamento também. Tá muito mais, eu acredito assim, André, que é um fator um pouco mais até psicológico, porque isso a gente não pode generalizar. Achar que todos os homens vão tratar uma líder mulher nesse sentido, mas são individualidades. Eu sempre vou trabalhar com essa questão do seio familiar, né? De como que eu me construo enquanto pessoa e como que eu estabeleço dentro da minha casa, das minhas relações humanas, eu vou reproduzir isso no meu convívio de trabalho. Da mesma forma que homens que são machistas e que desprezam a liderança ou tentam sabotar, e isso acontece também, tá, André? Uhum. Você sabotar uma liderança feminina está muito relacionado a lidar com a mulher em si, né? E como que ele aprendeu. E aí que entra a questão do RH ser bastante ativo, identificar essa situação e ter uma orientação junto a esse funcionário. Da mesma forma também que a mulher também não pode ser muito submissa. Uhum. Né? Muito submissa e aceitar certas coisas relacionado ao assédio. Isso é um problema hoje. Eu entendo que muitas mulheres elas se calam, né? Elas se calam diante de uma liderança que às vezes está ocasionando um tipo de assédio, um assédio moral, sexual, né? E elas se calam, elas não vão adiante com uma queixa. E a lei foi muito feliz quando ela abre, né, esse canal de comunicação entre funcionários, RH e diretoria. E porque o RH não pode fazer muita coisa quando não existe um relato efetivo daquilo. O RH não tem muito como punir um assediador, por exemplo, quando você não tem um relato por escrito, um termo de ocorrência. Eu gosto muito de usar o termo de ocorrência porque é uma forma de relato que vai compor ali uma sindicância, né? E nesse sentido a mulher não pode se calar. A mulher tem que levar adiante. Só que também eu entendo o lado da mulher no sentido que ela é muito desprotegida pela própria justiça. Uhum. Então, você levar adiante, às vezes, um assédio, e aí eu recomendo, né, quando você identifica que o RH te apoia, e é importante, às vezes, e você sai dessa esfera trabalhista. Quando você tem um assédio e ele é grave, e foi vias de fato, né, a um contato físico, a mulher precisa ir além disso. Só que ela se sente desamparada pela justiça. Hoje a mulher, ela faz uma queixa, né, de um ex-marido, faz a queixa de uma determinada situação, mas qual é o amparo legal que ela tem? Muito pouco. Então é onde que ela se trava e ela não leva adiante, muitas vezes, uma denúncia, não leva adiante uma queixa, não faz essa queixa policial, porque quando a gente tem o assédio não pode ser só entendido de forma na esfera trabalhista, porque o assédio também, ele compõe a esfera jurídica, a judicial, né, criminal, a esfera criminal. E se ela leva adiante, é uma forma de buscar solucionar o problema. Mas, muitas vezes, elas se submetem ao assédio por uma questão de insegurança jurídica do próprio Estado. Né? O Estado não consegue proteger a mulher. Infelizmente, nós temos aí casos e casos aí de muitas mulheres que vivem uma relação mais sofrida dentro do casamento, ou até mesmo no ambiente de trabalho, mas não leva adiante porque precisa daquele trabalho para poder sustentar os filhos, às vezes uma mãe solteira, tem 2, 3 filhos sozinha, então ela não leva adiante. E é importante que o RH reforço seja ativo, acompanhe, monitore, aconselhe, oriente, esteja junto, próximo e vá até onde que ele tem que ir. Que muitas vezes ele não tem tanta autonomia para resolver algumas situações.
Vanderlei, nisso que você está falando da mulher, no sentir tanto protegida, né? Eu presto muito serviço dentro de algumas empresas. E quando eu comecei a atuar na área de segurança, não tinha tantas mulheres nessa parte de liberação de atividades. Porque a parte de manutenção é um mercado mais voltado para homens, né? Hoje está mudando bastante. Eu conheço mulheres soldadoras, mecânicas, etc. e tal. E agora está entrando muitas mulheres na área de segurança do trabalho, o que é muito bom. Eu já acompanhei um caso de uma técnica de segurança que ela pediu a demissão do serviço justamente por causa de um antigo chefe que assediava ela. Então ela foi reportar essa situação para a diretoria simplesmente ouviu o chefe. Então a mulher foi prejudicada, né? Então hoje, infelizmente, alguns homens, eles veem a mulher como objeto, né? Como você estava falando, é um objeto, eu vou lá, quando dá algum problema lá, deu problema porque é mulher. A gente tem aquele preconceito no trânsito, né? Sim. Bateu o carro porque é mulher, infelizmente tem esse problema. Eu tive pessoas de liderança que são mulheres, eu trabalhei com engenheira de segurança, muito boa, uma pessoa que eu aprendi muito com ela também. Então, eu acho que o ser humano, o homem, ele tem que mudar essa visão, né? A mulher, ela tem que ficar lá fazendo comida para mim. Isso acabou. A gente vê mulheres, líderes do ambiente de trabalho, dentro da sua casa, que alimentam seus filhos sozinhas, né? Então, eu acho que o homem ele tem que mudar essa visão dele. Então, essa norma NR5, que antigamente nós achávamos que não valia para nada, só para cargo de estabilidade. Hoje a gente vê que mudou, né, com as atualizações das normas, com o e-social, com essas novas atualizações que as normas estão vindo, está trazendo coisas boas, né? Então, os profissionais que não tiverem atualizados vão estar fora do mercado do trabalho. Você acha que quais são os tipos de treinamentos? Você acha que esses treinamentos que você vai ministrar para as empresas, ou que você recomenda para as empresas, eles têm que ser presencial? Você acha que a forma no EAD também, você acha que pode ajudar as empresas? Porque hoje você parar uma equipe é quase impossível, né? Você acha que hoje, entrando o EAD dentro das organizações, você acha que pode auxiliar também nesse treinamento do assédio para as empresas? Eu acho que são duas questões importantes aí, né? A primeira é relacionada ao fato, né? O exemplo que você me deu da funcionária pedir demissão em função de uma relação ali ruim com o superior dela. Ela pediu demissão com certeza por uma questão que ela não se sentiu segura. Que se ela fosse levar adiante a questão do assédio, ela não teria respaldo. E aí é uma autocrítica, tá? Nós do RH precisamos estar sempre atentos a isso, a não ser complacentes e coniventes com situações que estão prejudicando ali a saúde mental. Então, nós temos que garantir, em primeiro lugar, uma segurança para que a mulher possa se sentir segura daquilo que ela vai relatar. Então, se ela pediu demissão, com certeza ela sentiu que ela não iria conseguir ser entendida ou compreendida naquela situação. Sobre a questão dos treinamentos, e isso para mim também é uma reflexão, eu sempre fui muito crítico em relação às mídias sociais, eu sempre fui muito crítico em relação ao Facebook, sempre fui muito crítico em relação porque isso afasta as pessoas, você tira o tempo de que as pessoas possam estar juntas para ficar com... E a gente acaba colocando o mundo dentro da nossa casa, né? Então, colocar a internet dentro de casa é você trazer o mundo para dentro da sua casa. E nem sempre aquilo que você está colocando dentro da sua casa, e se tratando da internet, é bom ou ruim. Mas, como eu citei ali atrás o exemplo da faca, a gente precisa aproveitar tudo, porque tudo tem o seu lado bom. Uhum. Não existe nenhum ser humano que seja 100% ruim, e não existe nenhum ser humano que seja 100% bom. Não existe nada que o homem tenha criado que seja 100% ruim, ou que aquilo que o homem criou seja 100% bom. Tá? E essa questão das mídias, dessa revolução agora EAD, essa revolução, você consegue disseminar, você consegue propagar muito mais conhecimento através dessas mídias para o público, e não somente ficar preso ao horário e local. Então, a grande abertura que os cursos EADs, isso é um projeto meu, André, né? Um projeto que eu busco de também oferecer
discussões, essas reflexões, em momentos em que a pessoa possa ter ali um momento para ela de formação pessoal. Não é entender que o lazer vai tomar lugar do estudo e do conhecimento, mas a gente precisa dar um tempo para isso, porque o equilíbrio é o importante. O que é o equilíbrio? É eu não ficar o tempo todo na internet com aquilo que não vai agregar na minha vida, mas dedicar pelo menos 1 hora ou meia hora buscando essa formação continuada através de EAD, e é uma plataforma que não é cara, é uma plataforma, as plataformas digitais são baratas, todos podem ter acesso no melhor horário sem atrapalhar a operação da loja. E eu vejo também que tanto o RH, segurança do trabalho, e o que eu estou falando aqui não é tão novo assim, é inevitável esse caminho. Então a questão presencial é algo que isso tende a ter menos importância quando a gente tem as mídias bem elaboradas, quando nós temos aí uma produção rica e com conteúdo. E conteúdo que realmente ele favoreça um desenvolvimento da empresa como organização. E quando eu falo desenvolvimento, eu falo tanto produtividade, né, resultado efetivo financeiro, preservando as pessoas, tendo respeito à individualidade humana. E aí é muito claro, né, a nossa regulamentação em relação à segurança do trabalho. E trazer o assédio é trazer também essa visão de saúde mental para as relações. E nesse sentido as plataformas são muito úteis. Por quê? Porque você acaba discutindo e fomentando. E quantos conteúdos a gente não vê em Reels, né, Instagram, Facebook, que não tem relação nenhuma com a nossa vida diária, mas que fazem uma construção na minha forma de pensar. Às vezes eu vejo, né, vídeos que são hilários, vídeos até, né, alguns mais assim, que mexem com o emocional, mas aquele vídeo está, de certa forma, construindo a sua forma de pensar. E ou você na negação ou na identificação. Eu me identifiquei com isso, me identifiquei com aquela situação. Não, isso aqui eu jamais faria isso. Então, de certa forma, constrói. E a psicologia dispõe muito disso, André. A psicologia ela dispõe muito de aplicativos de mudança de comportamento. Então, os cursos EADs, plataformas digitais, essa abertura para os empresários, eles poderem ter um tempo. E isso também eu fomento bastante, André. Eu incentivo bastante esse momento que o funcionário tenha um tempo ali para poder assistir um vídeo, para que ele possa ali, ele vai sair do ambiente produtivo, mas aquilo vai refletir na produtividade da empresa como um todo. Então, as plataformas sendo utilizadas para o bem, né, para a formação, elas são fundamentais e inevitáveis. Hoje entendo que é um caminho sem volta, não tem como empresário não dispor dessas ferramentas. E o empresário que não dispõe dessas ferramentas para o seu colaborador, para o seu funcionário, você tende a ficar ultrapassado, porque o concorrente faz. Se ele não faz, mas o concorrente vai fazer. Nós estamos aqui no interior do estado de São Paulo, né, para quem é de outros estados, nós temos hoje um investimento muito grande na cidade de Lençóis Paulista. E esse investimento, ele não é nem aqui no nosso país, ele vem externo. Mas aí a gente pergunta, mas como que uma empresa, né, a mais de 3.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, que é a Coreia, não sei qual é a distância, né? Com certeza mais que 5.000 quilômetros, 10, 12 mil quilômetros, não sei. Como que eles conseguem administrar de tão longe? Então, são processos através de mídias. Né? Então, tem uma outra, não posso citar um nome, né? Mas eu conheço uma empresa de Curitiba que é uma referência na produção de hambúrgueres. É uma referência a nível nacional, eles têm várias franquias, e essa empresa, eles têm, né, um controle dos processos todos através de câmeras de monitoramento. Então, para cada franquia, né, de hambúrguer, existe ali 1 ou 2 pessoas cuidando de 4, 5, 6 lojas num sistema de monitoramento. Então, os processos eles podem ser mantidos até mesmo à distância via as mídias, né, os canais de comunicação à distância. E aí não tem como não falar que isso é muito importante. Né? A sociedade está evoluindo para isso e a gente tem que usar isso para o bem, para a preservação da vida humana e o respeito a cada sujeito. Ok. Vanderlei, eu acho que o nosso bate-papo está finalizando aqui, né? Acho que foi muito bom, né? Muito conhecimento para a gente. É um assunto novo, embora muito conhecido, mas para a área de segurança
é um assunto novo. Creio que vários dos nossos amigos prevencionistas vão ficar satisfeitos com essa conversa que nós tivemos aqui. Com certeza vai ter mais esses bate-papos, né, Vanderlei? Você é agora um parceiro nosso aqui. Espero que você tenha gostado. Para mim também é uma experiência nova. Eu posso falar para 100, 200 pessoas, mas na frente de uma câmera é novo para mim a experiência. E gratidão, André. Gratidão também à sua esposa que me acolheu, ambos aí, né? Está acompanhando aqui o nosso podcast. E eu gostaria de deixar uma dica, André, em relação a tudo isso. Primeiramente, as empresas têm que ter um canal de comunicação mais efetivo. Os RHs precisam ouvir mais os seus funcionários, precisam estar mais juntos, mas não no sentido apenas de levantar problema, mas dar encaminhamento a isso. Então, eu gostaria de reforçar que a lei também propõe isso, que é ter um e-mail, tá? Ouvidoria, tá? Esse e-mail sendo disponibilizado dentro da empresa, sendo falado na própria integração. Então, esse canal de comunicação, eu não gosto muito das caixinhas, tá? As caixinhas de sugestões, caixinhas daquilo, porque você acaba sendo exposto a uma situação. Alguém sempre vai estar vendo você colocar alguma coisa ali e o papel ali não... Agora, quando você dispõe um canal de comunicação online, por exemplo, que é a ouvidoria, você faz no seu momento, da sua maneira. Então, uma grande dica para lidar com isso, e a lei propõe isso também, é ter canais de comunicação entre RH, diretoria e funcionários. Ok. Vanderlei, deixa o seu contato, fala um pouco da sua empresa, como você trabalha, até para os nossos amigos, de repente, convidar você, né? Para estar dentro das organizações deles também, porque eu falo para vocês que eu conheço o Vanderlei, então eu recomendo o Vanderlei dentro das organizações. André, assim, eu carrego comigo um princípio, tá? Eu carrego comigo, assim, que eu busco ao máximo ter bons relacionamentos. Então, como eu falei, eu nunca fui, assim, de divulgar o meu trabalho, eu nunca fui de fazer propaganda e marketing disso, isso é uma falha minha. Mas eu sempre tive boas pessoas que me ajudaram, então o meu trabalho é muito de indicação. Então, um me indica aqui, outro ali, e vou encaixando na minha agenda conforme a demanda que vai me surgindo. Sou muito grato às pessoas que me acolheram em suas empresas, né, que hoje estão comigo aí. E o meu trabalho está muito voltado a nortear o RH enquanto ser efetivo dentro da organização. Gosto muito de processos, né, principalmente processos que a gente faz aí análise de números, de resultados, porque o que paga a folha de pagamento não tem como a gente não deixar de olhar isso. Isso aí é o que dá razão e sentido a uma organização, uma empresa, que é a lucratividade. Então, o meu trabalho é voltado muito a essa análise estatística, né, baseada em comportamentos e processos. Então, buscar os melhores processos para que a gente tenha os comportamentos mais efetivos. Então, e aí, gosto muito, André, do tal do checklist, né? Então, por onde eu vejo e passo, sempre a gente está buscando ter um checklist aí operacional, um checklist que dá uma certa rotina, né? Então, e a aptidão, ela está dentro desse checklist. A aptidão pessoal, ela tem que estar dentro dessa rotina diária. O checklist nada mais é do que um lembrete daquilo que faz parte da minha função, do meu CBO, né? CBO, para quem não sabe, não é da área, é um termo técnico, a gente chama ali aqui é a classificação brasileira de ocupações, que vai definir o que eu devo fazer conforme aquilo que eu vou estar recebendo para fazer. Então, o checklist, quando ele se baseia nessa classificação da minha contratação ali, ele é fundamental. Então, o checklist tem que reforçar e orientar para que o trabalhador seja o mais produtivo possível, respeitando ali o seu ritmo de trabalho, respeitando a sua individualidade, e é onde o processo tem que ser importante. Então, recomendo às empresas que tenham um checklist, e esse checklist ele reforça os processos. O checklist é uma verificação e é muito importante. Então, quem não utiliza checklist, passe a utilizar, porque você começa a moldar condutas e moldar comportamentos. Então, conheço o André até em função disso, né, André? A gente Sim. tem aí um cliente em comum onde a gente está implantando um checklist. O checklist tem essa rotina diária de como executar determinados processos. Isso é muito importante para nós do RH também no sentido de que a gente vai cobrar e exigir dentro daquilo que tem que ser feito.
Nada mais e nada menos. É esse equilíbrio na hora da cobrança, baseado em uma descrição de cargo, baseado em uma rotina e um procedimento que tem que ser feito. E sempre permeado pela segurança do trabalho, e agora a segurança do trabalho trazendo mais esse conceito aí da saúde mental nas organizações, né? Responsabilizando, compartilhando uma responsabilidade que era do RH, né, André? Agora Sim. A segurança do trabalho vai ser mais efetivo nessa questão psicológica organizacional, né, que a gente chama da nossa psicologia organizacional, que sou muito grato a ela também, que é o que eu escolhi fazer da minha vida. Correto. Então, nós vamos estar deixando o contato do Vanderlei, se assim nos permitir, no vídeo. Sempre que vocês precisarem de uma gestão em relação a processos, o Vanderlei com certeza vai estar à disposição. Nós, da Prevent Seg, nós recomendamos o trabalho do Vanderlei, estamos aprendendo muito com ele. Agradecer, Vanderlei, por você estar aqui com a gente, passando essa informação de assédio, que, como eu disse, é muito novo para a gente. Então, com certeza, essa informação que você passou vai ser de grande valia para todos nós aqui da área de saúde e segurança do trabalho. Muito obrigado pela sua presença aqui. Espero contar com você mais vezes aqui. E a empresa está aberta para você. Com certeza, André, que essa parceria seja, né, longa, duradoura. Agradeço, né, toda a equipe, agradeço aí a todos aí pela oportunidade de estar me apresentando, falando um pouco do meu trabalho. A gente não tem a verdade absoluta, como eu falei, né, o famoso Kinder Ovo universal. A gente não vai ter todas as receitas, não vai ter todas as soluções, mas a gente precisa ter claro o que a gente quer dentro da nossa vida profissional e tanto naquilo que a gente está prestando de serviço. Maravilha. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Nerley. Tudo de bom para você, viu, meu amigo?